Meu nome é Joselito Luz, eu sou uma pessoa com albinismo óculo-cutâneo, tenho deficiência visual, integro a Associação das Pessoas com Albinismo na Bahia, PAUBA. Sou membro do Conselho Estadual de Saúde da Bahia e do Coletivo Nacional das Pessoas com Albinismo. Tenho cabelos tanto quanto a pele, os olhos sem pigmentação e, por consequência, também tenho fotofobia. Sou bacharel em Direito e gostaria de bater um papo com todo mundo para difundir um pouco sobre as pessoas com albinismo e sobre as organizações das pessoas com albinismo. Vamos começar falando um pouco sobre o que é uma pessoa com albinismo e como é viver com o albinismo. Uma pessoa com albinismo é um ser humano como qualquer um outro, tá? Que necessita de reconhecimento de direitos. São pessoas sujeitas de direitos que têm todas as funções do corpo como qualquer uma outra pessoa, vive, trabalha, estuda, né? Tem vida afetiva, né? Portanto, namora, tem amigos e amigas. O que diferencia uma pessoa com albinismo de uma pessoa pigmentada simplesmente é a necessidade de cuidados específicos com a pele e com os olhos. Fora disso, não necessita de mais nada além da preocupação em preservar, em prevenir as sequelas do albinismo. O albinismo é um fenômeno genético que tem dificuldade, por conta dos pais terem o gene recessivo, a criança nasce sem o pigmento, sem a melanina, que é o pigmento que garante a cor da pele. E por garantir a cor da pele, protege, né, da exposição, especialmente aos raios solares. Uma pessoa com albinismo, ela nasce, uma criança, um adulto, não tem proteção por conta da inexistência, da deficiência parcial ou total da melanina. Ela tem dificuldade, primeiro com a pele, porque precisa se proteger do sol, já que pela falta do pigmento, a exposição solar acarreta lesões ao longo da vida. Então, por exemplo, o efeito do sol é um efeito tardio. Uma criança exposta ao sol vai perceber os efeitos danosos depois de uns 20 anos de exposição. Então, quem se expõe ao sol passa a vida inteira sofrendo a consequência. Além disso, pelo fato de não ter também pigmentação no fundo de olho, no globo ocular, a pessoa com albinismo tem deficiência visual na sua grande maioria, inclusive considerada como cegueira legal, porque a grande maioria enxerga 10%, apenas 10% no melhor olho. Ocorre que o albinismo ele é considerado pela classificação internacional de doenças pelo CID-73 como uma doença. Só que, por ser doença, não é avaliado o aspecto de que o albinismo é muito mais complexo do que uma doença. O albinismo é uma deficiência de origem genética. Então, a gente defende a alteração da legislação para que o albinismo seja considerado uma deficiência que ocasiona doenças, a exemplo da visão subnormal, né, da fotofobia, né, e a questão do câncer de pele, das lesões malignas e pré-malignas. A pessoa com albinismo necessita de cuidados específicos desde o nascimento.
O primeiro cuidado e a primeira preocupação que precisa se ter é com relação ao acolhimento dos pais, porque normalmente para os pais é uma surpresa quando nasce uma criança com albinismo, principalmente se é um casal de negros. Você tem um albinismo em todas as raças e etnias, na etnia negra, na etnia branca, né, vermelha, amarela, todas as etnias. Entretanto, é difícil para quem não tem informação compreender que um casal de pessoas pretas, né, de um casal de pessoas pretas, nasça uma criança com albinismo, que na visão inicial é como se fosse uma criança branca. E pela questão da desinformação, há uma desconfiança, inclusive, na relação do casal. Existem, principalmente, a mulher normalmente é vítima, porque o próprio pai, normalmente ele imagina, ele acha que houve uma pulada de cerca, né? Que a mãe traiu na relação. Uma outra dificuldade é que os profissionais da área de saúde não são capacitados para identificar uma criança com albinismo, porque quando ocorre o nascimento, não há possibilidade de reconhecimento a olho nu, né? Visivelmente. Porque uma criança, quando ela nasce, ela normalmente não vem com a coloração. Ela é confundida com uma criança branca, né? E quem tem condição de identificar isso é um neonatologista, a partir do treinamento, e o oftalmologista com o teste do olhinho. Porque o olho da pessoa com albinismo, da criança com albinismo, é vermelho. Quando você analisa ele, você olha no escuro, por exemplo, o olho é avermelhado. Independentemente de, posteriormente, você identificar a cor. Meu olho, por exemplo, é azul. Mas se você olhar no escuro, meu olho é vermelho. Tá? Um outro detalhe é que há uma necessidade de ter um profissional da área de psicologia para sentar com os pais e explicar que a criança nasceu com albinismo, explicar o que é o albinismo, explicar que a criança vai ter uma vida como qualquer uma outra, mas desde que tenha alguns cuidados específicos de prevenção de sequelas do albinismo, que é a exposição solar e a questão da visão subnormal. Desde cedo, a criança, a partir de 6 meses, precisa usar protetor solar. Então, porque o protetor, embora aqui no Brasil é classificado como produto de beleza e cosmético, para a pessoa com albinismo ele é um medicamento, é um insumo de primeira necessidade, porque ele preserva a vida da pessoa com albinismo, porque evita o efeito danoso dos raios solares. Obviamente que não é só o protetor, ele tem que vir associado ao uso de acessórios de vestuário, como o chapéu, né, a blusa, né, a camisa com protetor solar, né, a sombrinha ou guarda-chuva, ou seja, além do protetor, precisa usar esses acessórios para garantir a proteção aos raios UVA e UVB do sol, que são danosos e pode provocar lesões malignas e pré-malignas, ou seja, provocar ceratose actínica e câncer de pele. No Brasil, não se sabe, não se conhece o quantitativo de pessoas com albinismo. E isso, essa desinformação é utilizada pelo gestor público, muitas vezes, como álibi para não implementar política pública, porque diz que não sabe a quem que ele vai atender. Questão concreta é o seguinte: pessoas com albinismo são cidadãos e cidadãs como qualquer uma outra parcela da população. Paga imposto, vota, pode ser votado, tem vida pública, né? E teria direito a ser reconhecido e ter visibilidade. O problema é o seguinte: o Brasil sabe quantas geladeiras ele possui, sabe quantos carros tem, sabe até como os animais que estão nas ruas. Tem estatística para tudo, mas não tem para saber quantas pessoas com albinismo tem no país.
Então não existe estatística nem no Brasil, nem nos estados. O que se sabe, pela estatística internacional, americana, inclusive, para cada 17 mil nascidos vivos, tem uma pessoa com albinismo. Na população afrodescendente, esse número é 1 para 22. O problema é que o mapeamento ele é extremamente necessário, porque a Bahia, num levantamento que a Apalba realizou num estudo com a Universidade Federal da Bahia, descobriu-se que a prevalência do albinismo na Bahia é a maior em todo o Brasil. E a Bahia a gente considera como o estado mais albino do Brasil, por conta da prevalência afrodescendente do estado. E o Brasil, quando você trabalha o Norte e Nordeste principalmente, você tem concentrações de pessoas com albinismo em comunidades quilombolas, né? Você tem concentração na população indígena, tá? E aí precisa mapear, porque quando o IBGE fizer o mapeamento, vai perceber que o Brasil foge a essa estatística. Você vê que tem uma concentração, por exemplo, na ilha de Lençóis Maranhenses, de pessoas com albinismo muito grande. Aqui na Bahia, na Ilha de Maré, você tem uma concentração na comunidade daquela região de Bananeiras, principalmente, uma concentração razoável de pessoas com albinismo. Eu estou falando em relação à população em cada comunidade. Quando você vai para o município de Iambupe, por exemplo, tem uma comunidade chamada Lagoa Branca, que você tem ali um percentual de quase 10% de pessoas com albinismo numa comunidade, que a gente mapeou 20 pessoas numa comunidade de 200 pessoas. Então, há uma concentração muito grande, mas não existe a informação. Por quê? Para que o IBGE possa fazer o mapeamento, é necessário que o poder público solicite. E até hoje isso não foi feito. A Apalba, que é a Associação das Pessoas com Albinismo na Bahia, ela surge em 2001, a partir da iniciativa de uma médica dermatologista que passou a atender no consultório duas pessoas com albinismo, e depois esse número aumentou. E ela percebeu que não tinha continuidade essa assistência que ela dava no consultório, porque as pessoas com albinismo precisavam de adquirir medicamentos e também o protetor solar para fazer a proteção e a prevenção. E essas pessoas não tinham poder econômico para comprar esses medicamentos e o poder público não distribuía. Então ela disse que o sonho dela, na época, era que as pessoas com albinismo na Bahia tivessem, por parte do Sistema Único de Saúde, o acesso ao protetor solar como medida preventiva. Aí ela surge e começa a atuar para tentar viabilizar políticas públicas no Estado. Algumas coisas evoluíram, mas numa condição muito parcial, muito precária ainda. Quando a gente compara a Bahia com o Brasil, você percebe que a Bahia deu alguns passos, né? Deu alguns passos para a mudança da realidade. Em 2006, a Apalba consegue realizar uma reunião com o Ministério Público e o Estado e o município, representação do Estado e do município, e faz um acordo tácito para começar a distribuir o protetor solar. E aí o município de Salvador passou a fazer essa distribuição e continuou e mantém até hoje. O Estado da Bahia iniciou a distribuição, mas numa forma muito limitada, porque ele distribuía através do antigo Hospital Dom Rodrigo de Menezes, e as pessoas teriam que se deslocar do interior para aqui, para a capital, para buscar o protetor, o que não é uma medida muito eficaz, já que a gente queria preservar a pessoa com albinismo para não estar se expondo ao sol e viajar de uma cidade distante do interior da Bahia para vir buscar protetor aqui, realmente não era eficaz. Bom,
Essa distribuição pelo Estado ficou até 2015, quando foi interrompida, e agora em 2021 retomou. Um dos avanços que a gente pode destacar é que, a partir da gestão estadual de 2007, foi aberto o espaço para um diálogo entre a sociedade civil, entre a PAUBA e a Secretaria Estadual de Saúde. E a gente começou a construir um programa estadual de atenção à saúde das pessoas com albinismo, que passou 15 anos para conseguir ser publicada a portaria. Em 2021 foi publicada uma portaria criando um programa estadual de atenção integral à saúde, e agora está numa fase de construção da linha do cuidado da pessoa com albinismo para poder estabelecer o protocolo de atendimento, ou seja, colocar na prática o que está escrito na portaria. A PAUBA não oferece serviços, ela oferece luta. Ela é uma entidade ela não é uma entidade assistencialista ou nem assistencial, ela é uma entidade de defesa de direitos. Então, o papel preponderante da PAUBA é buscar política pública, viabilizar a implantação de política pública, não só na área da saúde. A saúde, ela é emergente, porque sem saúde você não alcança os outros direitos. Mas a pessoa com albinismo precisa de política pública de saúde, de educação, de geração de trabalho e renda, né, de esporte, lazer e cultura, de habitação digna, ou seja, tudo aquilo que uma população carece, né, necessita. O que ocorre? Como você tem alguma dificuldade ainda, a política pública não foi implementada, a PAUBA precisa buscar algumas campanhas. Aí esse serviço ela presta através de parcerias. A exemplo da campanha de inclusão visual, porque todo ano, em parceria com a clínica particular e com fabricante de lentes especiais e as óticas, é feita uma campanha anual para garantir não só a avaliação médica, como também a doação de lentes de óculos para as pessoas com albinismo associadas à PAUBA. Só que isso é uma medida paliativa, porque você não pode esperar que as empresas privadas assumam o papel que é do Estado. Então, porque a participação dessas empresas ela é limitada ao momento que ela possa estar fazendo essa contribuição. Mas você não tem governabilidade. No dia que a empresa disser que ela não pode mais fazer, é o Estado que tem que bancar. Então, por isso que a gente luta para que sejam implementadas as políticas, não só no Estado, como em nível nacional. Em termos de busca por políticas públicas, estão em andamento várias iniciativas de construção, de negociação, de diálogo com o governo, com o poder público, tanto estadual, para discutir as políticas, a aplicação de políticas no Estado, como também em nível nacional. Por perceber a necessidade de uma política pública para o Brasil inteiro, a PAUBA ela parte para buscar a mobilização das iniciativas individuais e coletivas de pessoas com albinismo em outros estados para construir um coletivo nacional. Então, em 2021, nós começamos esse processo de mobilização. Hoje tem um coletivo formado por pessoas de 4 regiões do país, e agora está agregando o pessoal da região sul, só faltava a região sul. E nós iniciamos um diálogo com o governo anterior, o governo federal anterior, através do Ministério da Saúde, para a implantação da política de atenção integral à pessoa com albinismo no Brasil. Encaminhamos uma proposta que foi discutida com o Ministério da Saúde, eu estou falando em relação à saúde,
com o Ministério da Saúde. Essa proposta foi concluída a negociação e encaminhada para o Conselho Nacional de Saúde, está aguardando, desde novembro do ano passado, a ser submetida ao pleno do Conselho Nacional de Saúde. Como isso demorou muito, nós marcamos agora, tem uma agenda em Brasília para fazer essa discussão com o Ministério da Saúde. Bom, com relação à política, a legislação específica sobre o albinismo, que não existe ainda, em 2014, o Senado Federal aprovou um projeto de lei que cria a Política Nacional de Atenção aos Direitos da Pessoa com Albinismo. Esse projeto foi, depois de aprovado no Senado, seguiu para a Câmara Federal desde 2014 para tramitar em regime de prioridade, e até hoje não saiu. Por quê? Ele teria que passar por comissões, já passou por 2 comissões, a Comissão de Saúde, Seguridade e Família, com parecer favorável, também já passou pela Comissão de Finanças e Tributação, com parecer favorável, e agora está aguardando a Comissão de Constituição e Justiça para depois ir para a sanção presidencial. É o projeto 7762 de 2014, que a gente não compreende porque demora tanto, já que tem tanta coisa sendo aprovada todo dia. E o que não dá para compreender é essa morosidade e essa falta de previsibilidade de quando é que sai essa lei. Por quê? Algo que a gente não compreende é como é que o poder público imagina ser normal, ser natural, gastar um absurdo com cirurgia de alta complexidade nos hospitais de câncer do país, onde pessoas com albinismo morrem todos os dias ou são mutiladas todos os dias, porque o poder público não providenciou protetor solar e outros medicamentos necessários à prevenção. A gente espera que com essa agenda em Brasília a gente consiga sensibilizar o poder público para que efetivamente adotem medidas preventivas. Quanto à questão da educação, nós também marcamos uma audiência com a Secretaria que trabalha com a parte de Educação Especial e Inclusão para discutir uma adaptação, discutir para que os ambientes escolares sejam acessíveis, sejam inclusivos, né, para as pessoas com deficiência visual e em especial para as pessoas com albinismo, porque no caso das pessoas com albinismo, além da deficiência visual, precisa de proteção dentro da sala de aula, o ambiente em relação à claridade, em relação ao sol. Também discutir que quem tem que ter sensibilidade, quem tem que ter capacitação, quem tem que ter qualificação para lidar com a pessoa com deficiência visual e com a pessoa com albinismo é a instituição de ensino, não é o educador, não é o professor. O educador, o professor, ele vai estar lá na ponta da sala de aula para acolher o aluno, mas ele precisa seguir uma metodologia de ensino e uma metodologia de atendimento, de acolhimento. E isso tem que estar como critério e como princípio da instituição de ensino. E para isso ocorrer, precisa que o Conselho Federal de Educação inclua nas normas que regulamentam o ensino. Um outro detalhe é que, na questão do mercado de trabalho, as pessoas com albinismo também são discriminadas e passam por preconceito, por conta da ditadura da aparência. A sociedade, ela lida com a aparência, tem um padrão de beleza, e que, por conta disso, vitimam pessoas com albinismo. Você usa a lei de cotas para tentar ocupar o mercado de trabalho, mas se você estiver concorrendo em condição de igualdade com uma pessoa pigmentada, a pessoa pigmentada é privilegiada na hora de escolher, de ocupar o posto de trabalho, de ocupar a vaga. Então precisamos discutir também esses critérios, né? Mudar essa realidade.
Com relação à questão da habitação, a gente precisa discutir com o poder público que a habitação, ela precisa ter, antes de tudo, interesse social, ela precisa sair do papel da vontade da lei e se converter em prática, que é a questão de garantir condições econômicas para que as pessoas com albinismo possam ter uma habitação digna, porque boa parte vive em condições precárias, além de toda a demanda, toda a dificuldade que tem com a questão da saúde. E um outro detalhe é a questão da adaptação, porque como a grande maioria das pessoas com albinismo também tem deficiência visual, precisa estar tendo, na hora de definir, né, os critérios de construção da moradia, precisa pensar que precisa ter rampa, né? Precisa ter condições de acesso à moradia. Você tem muitas vezes prédios de 3 andares, onde as pessoas têm que ir de escada, e sem nenhuma sinalização, sem nenhuma condição, né? Com relação à questão da geração de trabalho, renda, de esporte, lazer e cultura, é criar condições para que as pessoas possam ter acesso, exercer cidadania, poder estar frequentando um estádio de futebol, poder estar frequentando, as pessoas que são artistas com albinismo ter condições de acesso, porque nada é adaptado. A gente tem problemas concretos colocados pela lei pela LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, que assegura direitos. Só que na hora que você vai verificar, isso não foi regulamentado, isso não está sendo praticado. Você tem barreiras arquitetônicas, né, que a gente não sabe quando é que vão ser reduzidas ou eliminadas. Porque desde 2004, que o Decreto 5296 estabeleceu prazo para que essas barreiras fossem eliminadas, inclusive pelo poder público. Que é o quê? Você chega em áreas aí tudo cheio de escada, a sinalização na rua lhe leva para lugar nenhum, então para você se bater num poste. Você chega num banco, o painel, o letreiro muitos deles não são sonoros. Você chega no trânsito, os sinais não são sonoros. Como é que uma pessoa cega ou uma pessoa com baixa visão vai saber o que é verde, amarelo ou vermelho, ou identificar sinais? Não tem condição. Outra coisa, os transportes, que é outra coisa que precisa se verificar. Você chega para pegar um ônibus, principalmente aqui em Salvador, os ônibus, os letreiros não são adaptados para as pessoas com baixa visão, e principalmente a pessoa com albinismo que tem fotofobia. Por exemplo, toda pessoa com albinismo, por não ter a pigmentação no fundo de olho, ela tem problema com a claridade. Ela não consegue enxergar se tiver uma claridade muito de frente. E incorre o risco, inclusive, de se bater em vidro transparente. Por exemplo, o ônibus, o letreiro, quando ele viu o letreiro giratório, quando chega de junto, você já não enxergou mais, já perdeu o ônibus. Tá? E dentro do ônibus não tem cortinado, então a pessoa com albinismo, principalmente, que não pode tomar sol dentro do ônibus. Então, a gente precisa fazer essa discussão. Nós estamos com a agenda com o Ministério da Saúde para discutir essa política de saúde, com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, para discutir uma política pública para incluir os albinos quilombolas, ribeirinhos e os que residem na zona rural, que inclusive tem uma condição desigual, porque a maioria não conseguiu acessar a sala de aula, muitas vezes não consegue uma profissão qualificada, tá? E vão trabalhar em condições adversas, ou como agricultor, ou como frentista de posto de gasolina exposto ao sol, ou guardador de carro, ou muitos deles são camelôs, né? Trabalham na rua, em que pese a dignidade dessas atividades, mas para a pessoa com albinismo é inadequada. As pessoas com albinismo sentiram a necessidade de se organizar para poder fazer a interlocução com a sociedade, com o poder público,
não só na busca de protagonismo, na busca de visibilidade. Com a criação do coletivo em 2021 e o diálogo que foi iniciado com o poder público, nós começamos a pensar na conversão, na transformação do coletivo nacional numa associação nacional. Então, estamos com previsão de fundar a APAL-BR, que é a Associação das Pessoas com Albinismo no Brasil. Essa entidade pretende ser o elo de ligação entre as várias iniciativas individuais e coletivas. Porque hoje, formalizada e funcionando enquanto instituição formal, é só a APALBA. Mas existem em vários estados um trabalho das pessoas com albinismo no sentido de criar entidade, de formalizar entidades que já atuam. Você tem essa experiência no Espírito Santo, com a APALES, que é a Associação das Pessoas com Albinismo do Espírito Santo. Você tem uma experiência que surgiu em Alagoas desde 2018 com a Albinal, né, que é a Associação das Pessoas com Albinismo de Alagoas. Você teve uma outra experiência no Mato Grosso, né, com a APANTE. Você iniciou-se um processo de construção de um grupo na Paraíba, em Minas Gerais. Aí já estamos com grupos em São Paulo também. Ou seja, qual é a ideia? É que você crie núcleos de pessoas com albinismo e que esses núcleos se transformem em associação. Na reunião agora em Brasília, na agenda, nós vamos estar com representantes das regiões para essa agenda em Brasília. Tá? E a gente espera que com essa organização você consiga ter mais força, né, e tenha mais visibilidade. As pessoas com albinismo também estão já organizadas no mundo inteiro. Não tinha, até 2019, ainda não tinha esses movimentos, como é que eu diria, estruturados. Em 2019, a gente teve uma reunião em Paris e foram representantes de pessoas com albinismo do mundo inteiro, dos vários continentes. O Brasil também se fez representar e foi criada a Aliança Global de Albinismo. Isso, o que foi que ajudou nessa construção? É porque a Organização das Nações Unidas, o Colégio de Direitos Humanos, precisou tomar uma atitude com relação ao assassinato de pessoas com albinismo na Tanzânia, na África. Você tinha, na África tem ainda a manutenção de alguns preceitos que vitimam pessoas com albinismo. Eles matam para vender no câmbio paralelo, segundo dizem, eles chamam lá de mercado negro, ou câmbio negro, né, num termo ainda para mim inadequado, mas eles vendem que eu chamo mais de um tráfico, porque eles cortam partes de pessoas com albinismo para vender como amuleto da sorte ou como instrumento para fazer rituais. O Comissariado de Direitos Humanos percebeu a necessidade de tentar criar uma conscientização, e em 2014 começou uma discussão, mas desde 2015 criou-se o Dia Mundial de Conscientização sobre o Albinismo. É quando, nesse dia, existem vários eventos no mundo inteiro. A partir daí surgiu, o comissariado indicou especialistas independentes sobre o albinismo, que começou um trabalho de visita à África, depois visitou o Brasil. Então, ela primeiro visitou a África, depois o Brasil. Teve aqui em 2019, e fez uma discussão aqui no Brasil sobre o albinismo e levantou as violações de direitos na África, no Brasil, e agora estão indo em outros países. Acho que na África eles visitaram, acho que Moçambique, não lembro agora os locais, mas eles visitaram vários países na África. Aqui no Brasil eles visitaram a Bahia, Alagoas, São Paulo, e visitou a sociedade civil e o governo. Então eles visitaram o Congresso Nacional, a Comissão de Direitos Humanos, visitou o Ministério de Direitos Humanos. E aí o seguinte, publicaram um relatório depois desses eventos. Inclusive aqui na Bahia nós fizemos um simpósio, a APALBA
fez um simpósio junto com a equipe da ONU. E a discussão é a seguinte: o Brasil, com relação à violação de direitos das pessoas com albinismo, não se identificou assassinatos de pessoas com albinismo como na África. Mas a conclusão das Nações Unidas é que o Brasil viola direitos, principalmente no que diz respeito à saúde. Acho que na época, houve uma promessa, tanto do Congresso quanto do Ministério de Direitos Humanos, que iriam mudar essa realidade. É isso que a gente está lutando, para que essa promessa se transforme em prática, né? É isso. E também, por último, foi criado a União Latino-Americana de Albinismo. Nós fizemos um simpósio internacional com os vários países latino-americanos e discutiu-se, né, a forma como é que a gente iria se organizar. E aí surgiu a ULA, né, que significa isso que eu falei, a União Latino-Americana de Albinismo. Eu gostaria de deixar um recado para as pessoas com albinismo no Brasil inteiro, de que até determinado momento a gente se sentia só, porque achava que não existiam outras pessoas com albinismo. A visibilidade, a invisibilidade era tão grande que as pessoas, nem as pessoas com albinismo viam outras pessoas com albinismo, e nem a própria sociedade. Tem muitas pessoas com albinismo isoladas no Brasil inteiro, principalmente nas zonas, nos locais mais distantes. Mas o que eu queria deixar aqui a informação é de que ninguém está mais sozinho. A gente está organizado e procurar as redes sociais, procurar os locais de atendimento médico. No último caso, onde não tiver dermatologista, procurar um clínico para poder orientar a questão do protetor solar. Procurar o Ministério Público para exigir que o poder público distribua o protetor solar, até que a gente consiga implementar a política pública com o governo, com o poder público. Onde é que você pode encontrar as pessoas com albinismo? Aqui na Bahia, a APALBA se reúne toda vez, tem uma plenária mensal, onde a gente faz reunião com as pessoas com albinismo, ou presencial ou virtual. Então é procurar a associação, ela está na internet, está nas redes sociais. No Espírito Santo tem um grupo também que as pessoas do Espírito Santo podem procurar: Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraíba, Rondônia, Pará. São várias. O movimento se expandiu, então ninguém está mais sozinho, nem precisa mais se isolar. Está sendo distribuído um formulário sobre a Associação das Pessoas com Albinismo no Brasil, que possivelmente no mês de dezembro a associação vai estar criada, vai estar fundada, construída e registrada, para representar as pessoas com albinismo no país inteiro. Para fazer contato com a APALBA, o e-mail de contato é contato@apalba.org.br, contato@apalba.org.br. O contato da Associação Nacional é contato.apalbr@apalba.org.br.